Voltamos então para a última aula do dia e eu queria agora conversar um pouquinho com vocês com relação à elaboração do pré-projeto, né? Para a gente pensar um pouquinho as questões relativas ao pré-projeto, agora já entrando um pouco no conteúdo da disciplina. Então, assim, algumas questões que eu levantei para a gente conversar é que ao escolher um tema, primeiro, né, o ideal é que você escolha um tema de sua familiaridade. E a gente vai, nas próximas aulas, ao tratar sobre a delimitação do tema, nós iremos conversar mais sobre isso. Mas o importante é que você escolha algo que esteja nas suas relações, na sua agilidade, nos seus interesses, enfim, inclusive na sua área de estudos, porque aí você vai ter muito mais propriedade para falar. Mas nesse momento eu queria conversar sobre uma outra questão, para a gente pensar um pouco sobre a importância do olhar do pesquisador. Então vocês nesse momento, vocês são pesquisadores. Se vocês estão fazendo uma monografia ou se vocês estão fazendo um produto jornalístico, vocês são observadores. Sejam observadores pesquisadores ou observadores jornalistas. Então, a importância de observarmos diferentes realidades. E aí, claro, né, a gente sempre conversa muito nas nossas aulas sobre a questão da neutralidade, né? E no jornalismo a gente estuda que não existe neutralidade, que você, agenciado, sempre tem um olhar, né, já nas suas crenças, na sua subjetividade. Com o pesquisador não é diferente. Nós já temos as nossas crenças básicas. No entanto, isso não pode ser chave de leitura, né? A gente vai a campo, lógico que levando nossas crenças, a nossa subjetividade, mas isso não pode unicamente ser pauta. É claro que não vai ser totalmente excluído, mas nós não podemos pautar o mundo só pelos nossos olhos. Então é aí que a gente vai entrar numa outra questão aqui do nosso trabalho, é que ao escolhermos um projeto de pesquisa, os autores dizem que os fatos, eles só existem a partir da nossa observação. E aí nós no jornalismo a gente estuda que, digamos, quando a gente fala sobre redação jornalística, por exemplo, eu sempre digo que uma informação, quando ela está lá solta, ela é apenas uma informação. Ela só vai se transformar em notícia a partir do momento em que alguém perceber aquilo como algo importante, colocar no padrão jornalístico e publicar. Aí vai virar notícia. Se não é apenas uma informação, que pode ser que a maioria das pessoas não ficarão sabendo. Uma pesquisa, ela também parte desse fato. Centenas de milhares de realidades que nós temos no mundo só vai aparecer na pesquisa a partir do olhar de um observador, que vai trazer aquilo à tona, né? Então esses olhares, esses fatos, eles aparecem, eles são observados por alguém que logicamente olha aquela realidade com representação própria, com crença própria, com padrões de comportamento, com valores, né? De novo, isso não pode unicamente isso pautar aquela análise. Vou tentar exemplificar de uma maneira mais clara. Quando eu fui fazer a minha pesquisa, digamos na primeira parte que eu fui verificar uma área de ressaca, né, ou uma área de ponte. Se eu fosse apenas com o meu olhar, as minhas crenças, a minha subjetividade, talvez eu deixaria passar muita coisa daquilo. Agora, claro que o que está escrito tem muito de mim, do meu olhar, das minhas crenças e da minha subjetividade, mas só isso não pode pautar. Então eu tenho que ir além disso. Eu tenho que olhar o mundo a partir de um ponto de vista também teórico, né? Então, assim, quando nós analisamos uma realidade, levando em conta um arcabouço de coisas, levando em conta as nossas crenças, a nossa subjetividade, o nosso conhecimento, mas também o conhecimento do outro, o conhecimento dos livros que a gente lê, dos autores que a gente estuda, nós agrupamos tudo isso
colocamos tudo isso dentro de um saco, mexemos bem, e aí a partir de tudo isso nós vamos fazer uma análise, nós vamos fazer um diálogo, nós vamos fazer uma interpretação. A isso nós damos o nome de teoria. Então, por exemplo, Bourdieu, um dos maiores pensadores do século XX, um dos maiores teóricos, não nasceu do nada. Toda a teoria que ele construiu nasceu, sim, das crenças, sim, da subjetividade, sim, dos valores, mas também dos autores que ele leu, das pessoas que ele conversou, das realidades que ele observou, enfim, de tudo que ele fez. Ele colocou num saco, balançou, pensou e aí sim começou a arquitetar, a relacionar, a classificar, a interpretar. Todo esse resultado foi o nascimento da teoria do Bourdieu. O que vocês vão fazer no projeto tem muito disso. Claro que não vai ser uma teoria chiquérrima, um negócio de Bourdieu. É algo simples. Um trabalho de TCC é um trabalho de estudo teórico e prático simples dentro da normalidade de um curso de graduação. Então, vocês vão escolher uma realidade e vocês vão olhar este mundo com base nos valores próprios, nos livros que vocês leram na graduação, nas conversas com os professores, com os colegas, com os interlocutores, né, com as pessoas que vocês estão convivendo em campo, que vocês estão entrevistando, e depois de posse de tudo, vocês vão fazer análise. Então, quer dizer, o projeto ele nasce assim, a teoria posta no projeto também nasce assim. Então, quer dizer, são alguns dos elementos que eu queria trazer para vocês, né? E aí, assim, eu sugiro que para vocês entenderem melhor essa questão, vocês leiam os projetos que eu coloquei para vocês. Eu coloquei alguns projetos de pesquisa, coloquei alguns exemplos de monografia, exemplos de produtos, né? Então, por exemplo, vocês vão olhar o mundo, digamos, eu vou fazer um documentário, ou eu vou analisar um livro X lá na minha monografia. Vocês vão analisar com base no que você sabe, mas com base numa literatura escolhida. Então, isso também é um ponto muito importante. E aí, assim, já antecipando uma questão, nós também temos que ter cuidado na hora de escolher os nossos autores, para que as teorias que eu vou escolher, elas estejam confluentes, elas estejam de acordo. É lógico que vocês podem usar autores que pensam diferente, mas vocês precisam explicar isso. E às vezes o que eu percebo como professora, ou muitas vezes como banca, é que o aluno, na maioria das vezes, ele não consegue perceber essa discrepância, quando os autores eles não se conversam. Né? Então seria muito importante, por exemplo, assim, sei lá, deixa eu tentar dar um exemplo. Eu posso colocar Beatles e Stones juntos porque eles têm um estilo parecido. Agora, eu não posso colocar, sei lá, Beatles com Bonde do Forró, porque tem uma diferença, não significa que eles não dialoguem, mas tem uma diferença de estilo. Eu não posso dizer que é o mesmo estilo, eu tenho que dizer que é um estilo diferente. Então, quando a gente usa os autores, eu preciso fazer a mesma coisa. Eu não posso dizer que forró e rock são a mesma coisa. Eu tenho que dizer que eles pensam diferente, que eles fazem diferente, mas que eles podem dialogar. Né? Então, a importância nesse sentido de vocês conversarem com os orientadores de vocês para já indicarem uma bibliografia. Que essa bibliografia é um caminho, é uma luz no fim do túnel para vocês entenderem o processo de pensar o mundo. Então, quer dizer, eu vou pensar o meu trabalho à luz de Mário Herbolato, Nelson Traquina, sei lá, Oswaldo Coimbra. Eu vou partir de quem? Né? E aí o orientador, ele é chave nesse sentido para dizer, olha, você pode usar esse, porque eles dialogam, usa esse, que eles discordam nesse sentido. Né? Então é importante isso, não sair catando o autor, que muitas vezes não tem nada a ver um com o outro. Né? E aí a partir dessas leituras que vocês vão fazendo, esses leitores vão ser chave para analisarem o que vocês estão fazendo. Essa análise vem da cabeça de vocês, da história de vocês, do estudo de vocês e também dos autores que vocês leram. Né? A gente vai, ao longo das aulas, falar um pouco mais sobre essa relação dos autores e da literatura que a gente escolhe.
Mas agora, nesse primeiro momento, isso também é muito importante, né? Porque a delimitação do que vocês vão escolher também é importante que vocês já pensem um pouco lá na frente. O que vocês querem mostrar? O que vocês querem analisar? Partindo do quê? De que teoria? Né? Então, assim, claro, não se apavorem a primeira aula. A gente vai ir fazendo aos poucos. Mas é muito importante que vocês já vão dialogando. Quem já tem um orientador definido, converse com o seu orientador, troque uma ideia, né? Porque daí tudo isso já vai ficando muito mais claro. Essa relação, esse diálogo de vocês, do campo e dos autores escolhidos. Tá bom? Falaremos mais sobre isso ao longo do trabalho, mas por enquanto é isso, né? Muitos já têm o projeto bastante avançado. A gente agora vai mergulhar mais nisso e eu quero que nesse momento vocês pensem nisso, no tema de vocês, na delimitação desse tema e no foco teórico. Quem são os autores que vocês gostariam de dialogar? E aí na próxima aula nós continuaremos a nossa reflexão, tá bom? Fiquem com Deus, até mais!